Já chegaram aqui? Eu estava aqui pensando com meus botões aqui, meus neurônios. A animação é um gênero fantástico, né? Ele nos permite encontrar uma sensibilidade enorme em criação de mundos, proporcionar ao público conceitos fantásticos e emoções profundas, muito mais do que a gente encontraria em um filme live action diversas vezes, capaz de tocar nossos corações, tocar nossa alma. Mas a animação também se trata de um assunto muito importante. Bobagem. Porque bobagem é um assunto muito sério. Eu estou aqui hoje para falar sobre animações cômicas, filmes animados que têm na sua base a comédia, ainda que tenham um subgênero de aventura ou de outro elemento. A base desses filmes que eu irei comentar aqui está no humor, mostrar que eles merecem, sim, ter respeito, até porque a animação ela se iniciou muito através de curtas e sketches. Você vê isso em Popeye, Looney Tunes, os primeiros da Disney. Os primórdios da animação envolviam a comédia e experimentação visual dentro da comédia. Eles alcançaram ambições incríveis, entregaram curtas completamente poderosos, mas que ainda eram hilários e sensacionais em como usavam a comédia para impactar o público. E aqui eu irei fazer uma pequena lista de filmes que merecem a sua atenção. Para isso estará aqui comigo, mais uma vez, Rogério, do Retrospecto Animado, para me auxiliar na busca desses filmes icônicos que você deveria conhecer ou revisitar. Fala pessoal, aqui é o Rogério do Retrospecto Animado e é sempre uma honra estar de volta no canal do Cine Tavão. Em meados dos anos 2000, a DreamWorks Animation Studios ficou marcada como a principal concorrente da Pixar. Em um período onde outras produtoras grandes ainda não existiam, como é o caso da Illumination, ou estavam dando seus primeiros passos para se estabelecerem no mercado, como a Nickelodeon Movies, a extinta Blue Sky, a Sony Pictures Animation e até mesmo a Laika, que na época atuava como prestadora de serviço para outros estúdios. Embora essas outras opções conseguissem ter bons retornos de bilheteria e até mesmo reconhecimento em premiações, nenhuma teve tanto impacto cultural como a DreamWorks, que caiu na graça do público com o subversivo Shrek de 2001, que até hoje é ovacionado. Porém, devido à aura cômica do estúdio, uma parcela do público e também da crítica parece não lembrar de algumas produções desse período com muito carinho, já que o padrão mais reflexivo da Pixar ditou muito do que deveria ser aceito nesse meio. E embora eu reconheça que o storytelling cuidadoso da Pixar trouxe muitas inovações para o campo, há algumas peculiaridades cômicas que eu não imagino eles realizando, mesmo nos seus filmes mais engraçados. E é aqui que entra o valor da DreamWorks em entregar alguns absurdos que, por mais bobos que possam parecer, são muito inventivos e autoconscientes de suas bobeiras. E quando bem utilizadas, elas podem render momentos hilários, sem esquecer de construir um arco emocional bastante consistente para seus personagens. E com isso em mente, trago 2 exemplos de filmes que trazem uma diversão pastel, ao mesmo tempo que te dá aquele nozinho na garganta. E começando com O Sem Floresta, de 2006. Inspirado na série de quadrinhos criadas por Michael Fry e T. Lewis, o filme conta a história de um guaxinim chamado RJ, que após falhar no roubo de alimentos de um urso, precisa recrutar um grupo de outros animais inocentes para recuperar todos os itens que foram perdidos no roubo, se aproveitando da situação recente dos bichos que tiveram sua área florestal ocupada por um novo condomínio de seres humanos, usando da desculpa que essas táticas de roubo eram para benefício coletivo, quando na verdade eram apenas para se safar de sua encrenca com o urso agiota. E em meio a muitos riscos e confusões, os personagens passam por um bonito processo de aceitação e readaptação a uma nova vida e uma nova família. O filme conta com uma alegre trilha sonora, com músicas originais compostas por Ben Folds, destaque para a montagem do roubo ao som de Haste, que é uma música muito icônica. Além de ter uma dinâmica muito interessante entre os personagens, principalmente o embate entre o RJ e o Verne, que tem um arco muito bem construído, a amizade de ascensão, queda e redenção.
O filme também tem várias ideias legais em como brinca com a escala da perspectiva dos bichinhos, ok, coisa que já é comum nos filmes da Pixar, mas que aqui rende momentos muito inventivos. Vale lembrar também do momento icônico do Remy parando o tempo, muitos anos antes de X-Men Primeira Classe emular isso. Além de um clímax bem agitado com a brincadeira do GPS, e os 3 vilões não incham a narrativa, pelo contrário, eles se conectam e colidem num final bem interessante. E só por curiosidade, um dos diretores já tinha colaborado no roteiro de A Fuga das Galinhas e o filme Pé Pequeno de 2016. Outras 2 produções adoráveis que eu recomendo bastante. Vamos para 2 anos à frente com Madagascar 2. Eu tenho uma teoria que as sequências da DreamWorks têm um toque mágico. Pessoalmente, eu considero as sequências de Shrek e Kung Fu Panda superiores às versões originais. O que não é dizer pouca coisa, uma vez que os originais também são ótimos. Mas esses são casos de filmes que já tinham virtudes um pouco mais maduras, bem evidentes, então não é tão surpreendente que eles tenham pego o que funcionou em um filme para aprimorar no seguinte. Já Madagascar de 2005 é um filme bastante surtado, com muita gritaria, músicas pop e situações pra lá de sem noção. Então, o que uma segunda parte poderia entregar? Exatamente esses mesmos elementos, mas com um lado emocional bastante sensível, que consegue desenvolver várias subtramas paralelas, que vão desde um relacionamento interracial, dating shoes, questões ambientalistas e até mesmo reflexões sobre masculinidade tóxica. E não, eu não estou tirando leite de pedra. O filme de fato consegue trazer reflexões muito bonitas em meio a um humor surtado, típico da franquia, com uma estrutura que sabe dividir certinho o tempo de tela para cada um desses temas que se propõe a discutir, enquanto entrega divertidas cenas de ação e paisagens muito bonitas da África. Uma coisa que fica bem evidente nesse filme é o avanço gráfico da animação, esse design estilizado com influências em pinturas africanas, um vilão bastante icônico que é quase como uma paródia do Scar, e uma introdução bem dramática com o Alex bebê que já dita muito da temática da relação pai e filho. Simpsons, para quem não sabe, é um recanto confortável para mim. Considero uma das melhores séries animadas, pois uniu personagens carismáticos e com ótimo timing e uma realidade relacionável. E muito universal, cheio de questões mundanas que aquecem o coração. Contudo, a série se perdeu muito em cameos e na extensa duração, mas há ainda grande valor no seu passado e principalmente no seu longa-metragem. Na trama, Homer Simpson polui o lago de Springfield e acaba causando sérios danos para a cidade. Para amenizar o problema, a solução acaba sendo colocar toda a cidade dentro de uma bolha, se isolando do resto do mundo. Algo que levará a conflitos internos na família Simpsons e levará Homer a buscar uma reflexão sobre suas ações. O filme compreende o exagero da existência de um filme que poderia soar como um episódio longo, coisa que o filme tem consciência do fato e faz piada com isso. Além disso, aproveitam bem o maior orçamento e brincam com as possibilidades visuais, seja com cenas imersivas, tridimensionais ou com a graduação de cor e uso de sombras. Mas também trabalham para criar consequências drásticas para Homer, desenvolver relações dos personagens, mostrar uma jornada de autodescobrimento ou de como compreender as merdas que você fez, e criando ainda algumas críticas sagazes à destruição no meio ambiente pelo pacato homem médio ignorante. Pode até parecer uma loucura, mas o filme dos Simpsons é na real muito bem estruturado, com arcos, desenvolvimentos e conflitos muito bem posicionados, conseguindo expandir várias ideias da série clássica em uma trama interessante que é tanto uma crítica como também desenvolve relações de Bart com Homer. Pode parecer um certo absurdo, mas esse é um filme que só melhorou com o tempo. É um filme esperto, emocional e que equilibra gags cartunescas com um pouco de ousadia. Esse é outro desenho animado icônico que também não soube sua hora de acabar, mas em seus tempos dourados era um singelo e adorável desenho que sempre brincou brilhantemente com humor nonsense e com segmentos absurdos de realismo, colagem e live action. É uma coisa engraçada, pois nonsense pode parecer que é só ser sem noção, mas é preciso ter um tato para esse humor. Sim, é preciso ter noção para ser sem noção.
Na trama, após a coroa do Rei Netuno ser roubada, Bob Esponja e seu melhor amigo Patrick partem em uma viagem pela fenda do biquíni para reencontrá-la. Porém, no caminho, eles precisam enfrentar monstros marinhos, vilões perigosos e vários bandidos, enquanto tentam aprender se eles são garotos ou homens. E o que funciona tão bem no seu primeiro filme é justamente porque captura o momento perfeito da série, desse humor quase Monty Python. A trama segue uma estrutura muito de um filme de estrada, conforme Patrick e Bob Esponja saem em busca da coroa de Netuno. No caminho são caçados, encontram todo tipo de personagem, aprendem valiosas lições e salvam o dia. Tudo isso cheio de músicas icônicas e com momentos criativos e bizarros que exploram ao máximo esse mundo. Toda a diversão contagiante que você encontra no Bob Esponja está aqui nesse primeiro longa. Toda aquela raiz, aquele espírito, a atitude do desenho animado está aqui em um projeto com certas ambições, mas que não esquece do que as pessoas amavam dentro desse desenho. E sim, a cena do Ciclope e do Hasselhoff é cinema puro. Vamos agora para um filme um pouquinho mais recente. Os Irmãos Willoughbys foi a minha animação preferida de 2020. Sim, eu coloco ele acima de Soul e Wolfwalkers, que são brilhantes, mas algo muito especial nessa produção dos Irmãos de Cabelo Rosa me encantou um cadinho mais. E eu fico muito feliz que após 2 anos de seu lançamento, eu não mudei de ideia em relação a esse favoritismo. Primeiramente, foi uma das primeiras animações a seguir essa proposta de estilização, pouco tempo depois de Aranhaverso ganhar o Oscar. E o uso dessa abstração não é gratuito. Ela é muito favorável para criar sequências muito engenhosas, ditando muito da personalidade dos personagens. Seja no acting seguro do protagonista, a vivacidade da Jane, o comportamento excêntrico dos gêmeos, as ações do bebê, o homem doce, a babá e até mesmo os coadjuvantes e vilões. Há uma variedade ilimitada nas suas expressões e ações, que combinadas a uma montagem dinâmica, com cortes rápidos, desenvolve uma narrativa muito criativa e cheia de humor físico. E geralmente esse é um detalhe que acaba passando bastante batido em animações, e envolve todo um planejamento cauteloso para criar essas ações. Sem contar a belíssima direção de arte, as ambientações da casa são muito ricas em detalhes, com cores extravagantes, e toda a estrutura dela faz com que ela se tornasse quase um personagem também. A forma que a câmera passeia pelos ambientes, o elevadorzinho que eles usam para subir no topo, os quadros dos antepassados expostos na parede, o porão do castigo, a sala de estar com a fogueira que emula stop motion, de como é um ambiente tão grande e cheio de cores, mas que não preenche o vazio que os personagens estão sentindo. E toda essa identidade é muito original. E levando em conta que a maioria dos estúdios que tentam se estabelecer no mercado hoje em dia não possuem lá identidades tão bem definidas, isso é um detalhe que faz eu tirar o chapéu para a Brown Studio, que foi a produtora que realizou esse filme, pois o filme não parece derivado de outras produções. Não só por toda essa questão visual que eu achei apaixonante, mas sim pela ambição e coragem em desenvolver a história. O filme toma várias decisões corajosas em relação à questão do abandono, sem ter medo de colocar os pais como os antagonistas reais dessa história. E videoanimações que acabam tendo um discurso um pouco torto em amar demais a sua família, independente de qualquer merda que eles possam ter te causado, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. O filme está sempre a um passo à frente de você, e dentro dessa temática pesada, o teor colorido do filme cria uma aura de fábula muito acessível, sem contar a doce e divertida trilha sonora. É meio triste viver num mundo em que We Don't Talk About Bruno e Let It Go tem muito mais apelo que I Choose, canção lindíssima que é tocada ao longo do filme, com diferentes entonações e significados, conforme a trama vai avançando. E a sua versão final é uma das mais tocantes do filme, que me tirou lágrimas genuínas quando assisti pela primeira vez e ainda me tiram hoje em dia. E lembrando que o filme é a adaptação de um livro infantil que possui uma sequência. Então, se vocês quiserem nos trazer de volta para esse mundinho, com essa mesma sensibilidade e carinho, eu tô super dentro. Asterix e Obelix tem uma história bem rica no audiovisual. Os icônicos quadrinhos já foram levados para o cinema muitas vezes para live action, mas a sua marca nas animações é gigantesca e até mesmo acompanha a mudança de décadas e de estilos de animação. Mas aqui eu irei comentar especificamente sobre Asterix e Obelix contra César de 85, que é onde temos um de seus melhores filmes.
Essa é uma pequena pérola com um nível de animação tão gracioso que rivaliza fácil com clássicos da mesma década. Na sua aldeia em Gália, Obelix se apaixona por uma nova moradora que chega no local. Porém, ele fica com o coração quebrado quando o verdadeiro amor dela chega no local para visitá-la. Porém, essa história de amor acaba sendo interrompida quando ambos são sequestrados pelos romanos e agora Asterix e Obelix se juntarão para salvar esse casal. Além de ótimo time de comédia, também possui imagens poderosas, com um controle de narrativa mesclando aventura, fantasia e até mesmo certa tensão dramática. Esse se tornou facilmente um dos melhores filmes de Asterix, sendo tanto a clássica comédia franco-belga, como também embarcando em uma grande aventura, equilibrando o protagonismo dos dois heróis com uma história de amor paralelo entre dois amantes, repleta de tragédia, drama e romance em um grande épico. Há uma variedade enorme de produções da franquia, mas esses personagens nunca encontraram tanta ambição como nessa história, que ainda consegue ser fiel e manter aspectos clássicos desse humor de sátira. O cartunesco, o surreal e o musical se misturam em uma história que vai escalando em proporções cada vez mais absurdas e fascinantes. Essa animação de 97 narra a vida do casal Grant e Katie, que é um tanto anormal. O rapaz tem experimentado poderes estranhos e sobrenaturais que a sua esposa não está conseguindo lidar, algo que aos poucos vai tomando proporções colossais, chamando até mesmo a atenção do governo dos Estados Unidos, com um uso impressionante de animação e do surrealismo, buscando causar todo tipo de emoção em curto espaço de tempo, com destaque até mesmo para cenas musicais muito engenhosas e divertidas. Eu não sou o maior fã de animações experimentais, mas essa aqui conquistou meu coração. Tem um frenesi completamente contagiante e números musicais incríveis, sabendo se utilizar muitas vezes do cartunesco e do inexplicável para construir uma narrativa divertida e completamente alucinante. Além disso, funciona como um inusitado manifesto sobre a estranheza e o diferente em meio a uma crescente censura ao seu redor. Vamos agora para 1996 para falarmos de Beavis e Butthead Detonam a América. O que mais me fascina em Beavis e Butthead é de como um material com uma identidade tão underground tenha se tornado ícones da cultura pop, sendo contemplados até em formato de videogames. E claro que Hollywood não perderia a oportunidade de levar essa dupla de dois adolescentes sem noção para as telonas. Um filme que parte de uma premissa absurdamente simples. A TV dos protagonistas é roubada, e quando tentam ir atrás para recuperá-la, o acaso acaba fazendo com que eles se envolvam numa enrascada com um bandido que está tendo relações complicadas com a namorada. E a partir disso, o filme se desenvolve com situações pra lá de absurdas e convenientes, com uma pegada de road movie e filme policial. Vale citar que a sequência de introdução parodiando Shaft já é digna de atenção. Não à toa, o próprio Isaac Hayes foi convidado para cantá-la, fazendo um remix com a música do Shaft com a música tema do Beavis e Butthead. O traço excêntrico do Mike Judge, criador dos personagens, traz muita personalidade. Boa parte do impacto de algumas piadas não teriam o mesmo peso se os personagens não fossem visualmente tão estranhos. Os grunhidos sacanas, a troca de olhares, a falha de interpretação, que na mente deles é sempre levada ao sexo, a forma como eles ocupam os espaços, causando um desconforto com os demais personagens, tudo gera uma estranheza que beira o constrangedor. Mas é justamente a partir daí que está o charme dessa franquia. Os personagens são tão avoados que nem percebem direito os perigos que estão se metendo. Inclusive, o segundo longa da franquia lançado esse ano até tira onda com esse conceito, em uma piada sobre privilégio branco que é o auge desse filme, pois por mais absurdas que sejam suas ações e consequências, eles nunca têm uma punição por isso. E claro, por se tratar de uma produção da MTV, o filme também tem momentos bem rock and roll. O primeiro deles é numa cena em Las Vegas, ao som de Red Hot Chili Peppers, que toca uma cover deliciosa da música Love Roller Coaster. E o segundo é uma sequência psicodélica quando os personagens têm algumas alucinações no deserto, e o filme assume uma linguagem de videoclipe bem badass, com ilustrações hipercoloridas e caricatas, com uma pegada de grafite que te imerge em toda a loucura que essa franquia pede. Deve ter sido lindo ver essa sequência na telona.
Não vou mentir que o senso de humor do filme pode soar nichado e muito específico, mas eu acho impressionante que no mesmo ano que tivemos produções incríveis como O Corcunda de Notre Dame e James e o Pêssego Gigante, 2 clássicos que eu adoro, o cinema de animação também nos proporcionou Beavis e Butthead, mostrando o quão diversa essa mídia consegue ser, a ponto de até apresentar uma categoria de som no Oscar no ano seguinte. Para mim, isso seria o auge da minha carreira, receber um troféu do Oscar das mãos do Beavis e Butthead. Aqui temos um dos filmes mais subestimados dos últimos anos. A Warner está passando atualmente por uma reforma, mas ela nunca mereceu tanto ódio, na minha opinião. Um Yeti, também conhecido como Abominável Homem das Neves, está indo na contramão de toda a sua sociedade ao ter a certeza que seres humanos, que eram até então um mito, realmente existem. Ambientado em um mundo fantástico de Yetis, nós acompanhamos a jornada de Migo, um abominável homem das neves que está prestes a assumir grandes responsabilidades na sua vida, e nesse momento ele acaba descobrindo que os seres humanos nunca foram um mito e que existem de verdade. E agora, para isso, ele lutará contra toda uma sociedade para provar essa existência. Nessa trama, temos a clássica abordagem de choque de culturas e de um protagonista destinado a grandes coisas na vida. Isso entra em contraponto com descobertas sobre os segredos da sociedade e o perigo do ódio. Há vários segmentos ricos falando sobre controle religioso e o uso do medo para controlar a população, cheia de ótimo humor físico e com algumas das melhores construções de mundo que eu já vi. Esse ainda é um belíssimo musical, tem aqui uma seleção fantástica de números incríveis, personificados por um grande elenco com nomes como Zendaya e Channing Tatum. É uma pena que Pé Pequeno acabou não tendo o sucesso esperado, pois eu acho que existe aqui um universo extremamente rico, personagens envolventes e que poderíamos ter tido sequências continuando esse mundo fantástico, com performances incríveis e com comentários muito fortes sobre política e religião. Pé Pequeno é um clássico moderno que deveria ser mais valorizado. O bom espírito underground de nossas tirinhas se misturando com a linguagem cartunesca de clássicas animações se vê muito representado em Rock e Hudson e nesse filme. Rock e Hudson, os cowboys gays, é composto por 2 segmentos. No primeiro, Rock e Hudson precisam enfrentar o cientista louco, Dr. Brain, que usa sua mais nova invenção chamada de pistola automática, um revólver controlado à distância por controle remoto, e o curta Pé na Estrada, onde Rock recebe uma carta de sua avó Betty, a pessoa que o criou, e resolve visitá-la. Ao chegar lá, ele e seus companheiros, Hudson e o cavalo Silverado, percebe que a mulher comprou um bar e se tornou punk, quer que o trio a acompanhe na busca de um totem sagrado Inca. A animação se sai muito bem graças a ter direção de arte e direção de Otto Guerra, que trabalha em uma dinâmica de um compilado de 2 curtas que exploram metalinguagem, músicas, cultura de rock do Brasil e o humor subversivo com muita coragem. É inegável que haverá piadas que se tornaram datadas, que não desmerece o conjunto total da obra. Só mesmo o nosso cenário underground de animações e quadrinhos poderia proporcionar uma animação que é tanto uma crítica ao machismo como também uma exaltação da cultura LGBT, ao mesmo tempo em que sabe usar noções de metalinguagem e de um humor cartunesco à la Looney Tunes para criar um dos melhores filmes animados da história do Brasil. Nessa animação produzida pela Netflix, acompanhamos a história de Shaun, que aqui faz amizade com um adorável alienígena e busca levá-lo de volta a seu planeta. Porém, para isso, Shaun e seus amigos irão precisar enfrentar os agentes do governo. Shaun, o Carneiro, a Fazenda Contra-Ataca é um dos filmes mais divertidos que a Aardman lançou nos últimos anos. Eu sou capaz de julgar completamente qualquer pessoa que diga não gostar desse carneiro. Sério, Shaun, o Carneiro, define caráter. Essa é uma produção em stop motion que reúne todo o estilo icônico do Shaun, porém com maiores ambições de narrativa.
Toda a graciosidade desse stop motion mais clássico aqui ganha contornos maiores, ao mesmo tempo em que eles trabalham com uma trilha sonora impressionante que dá um tom mágico e até Spielbergiano em vários momentos. Sim, de certa maneira, esse filme é um remake de ET, só que com Shaun, o que é sensacional. Eles acabam conseguindo misturar muito bem esses elementos de ficção científica com a típica comédia de situações que o Shaun possui e ao mesmo tempo criam até uma relação emocional forte e cativante entre esses dois personagens. Um dos grandes destaques desse filme é justamente essa amizade sincera e mágica entre Shaun e Lula. Pera, o quê? Como é que é o nome mesmo? Lula! É uma coincidência extremamente incrível que o nome desse alienígena se chama Lula! Mas acho que até tem uma lógica. Duvido muito que Shaun iria apoiar o outro candidato, se é que me entendem. E assim, conquistando nossos corações, mantendo a alma de Shaun, porém trazendo inovações, mas que consegue transmitir toda a emoção através do poder de imagens e da trilha sonora. Muito obrigado por terem visto essa lista aqui de comédias animadas. Eu espero que tenha sido uma lista interessante para vocês assistirem em breve e para conhecerem, revisitarem. A comédia merecia maior respeito na animação. O modelo Pixar, o modelo Disney Animation, esse modelo mais sóbrio, mais sensível, é sim uma ótima maneira de usar a animação, mas não é a única maneira. As comédias conquistaram nossos corações, talvez até bem antes que esses filmes de ambições artísticas elevadas. Então fica aí a minha recomendação, vejam esses filmes e se inscrevam no canal, se inscrevam no canal do Rogério também, o Retrospecto Animado, curtam aí o vídeo se gostou, considere apoiar o canal caso você goste muito aqui do meu projeto, você pode conferir ali no comentário fixado as formas de me apoiar, e é isso, a gente se vê por aqui, até mais e falou!